Se você deseja ingressar para os quadros da Polícia Científica do Espírito Santo, este vídeo vai tirar todas as suas dúvidas que você possa ainda ter. Antes disso, já quero te dizer que aqui no canal tem uma playlist onde eu estou acumulando todos os vídeos onde eu falo sobre concursos, tanto da Polícia Científica do Espírito Santo quanto de concursos de perícia criminal de outros estados, como Rio de Janeiro também. Então, se você tem ainda algumas dúvidas, eu vou concatenar aqui tudo que você possa ainda ter dúvida e que a gente consegue responder agora no mês de julho de 2026. Porque concurso é assim, a cada mês que passa, novas atualizações vão surgindo e eu me comprometo a voltar aqui e explicar um pouquinho mais para vocês. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, sempre, se você me conhece de forma muito direta, para responder algumas dúvidas que você possa ter sobre este concurso. Lembrando que eu sou a Aline Lira, perita criminal aqui no estado do Espírito Santo, e nesse canal eu tiro algumas dúvidas aqui e tento te ajudar através de um vídeo rápido sobre como você pode se preparar e para concursos da área de perícia criminal e outras carreiras policiais para conquistar, gente, o tão sonhado cargo público, principalmente numa área como essa, com que eu sim sou, obviamente, fã, sou apaixonada pela minha profissão, então o meu objetivo é te ajudar de alguma forma. E lembrando também que eu tenho uma mentoria exclusiva para concursos de perícia criminal, principalmente para o concurso da PCI, o novo concurso que é o que nosso objetivo falar aqui agora, de como você pode se preparar e realmente chegar com muitas chances de ser aprovada no próximo concurso. Então, se você tiver interesse em saber como que funciona, eu vou deixar o link aqui, você me chama lá no WhatsApp pra gente conversar. Então, vamos lá, eu vou trazer aqui, tentei organizar aqui as perguntas que eu mais recebo na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, por favor, vai lá, me segue. Eu tô sempre abrindo caixinha, conversando com vocês, então vocês podem perguntar lá caso eu não esteja respondendo aqui alguma dúvida que você ainda tenha, tá? Então, vamos lá. Primeira dúvida, Aline, este concurso da Polícia Científica vai realmente acontecer? Porque, gente, sempre tem aquelas pessoas que são fatalísticas e acham que porque o concurso está demorando, ele não vai acontecer. Se o concurso já foi anunciado e já existe movimentação, tenha certeza absoluta que ele vai acontecer. A gente só não consegue garantir quando, porém, ele vai acontecer. E muitas vezes, o fato de não estar sendo falado o tempo todo sobre o concurso não significa que por trás dos bastidores, dentro do próprio órgão, as movimentações não estejam acontecendo. Porque se o órgão já manifestou que precisa de concurso, é porque ele precisa. E tudo que precisa de ser feito para que o edital e a prova aconteça, é muita coisa, gente. E já está acontecendo nas suas etapas, respeitando tudo que precisa de acontecer, porque estamos falando de um órgão público, não é a nossa casa. Então, a gente não pode simplesmente chegar e fazer do jeito que a gente quer. Existe todo uma legislação, existe todo um passo a passo que precisa de ser seguido para que um concurso, desde a minha vontade, o órgão manifestou a vontade, até a prova aconteça. É muita coisa que precisa de acontecer. Tá bom? Se você nunca estudou para concurso, se você nunca estudou direito administrativo, constitucional, você não tem ideia do quão complexo isso é. Então, tá? Então, saiba que isso está acontecendo. Então, realmente vai acontecer. Aline, você acredita que ainda em 2026? E aí, eu vou te falar, e aí, gente, é uma opinião da Aline, não é a Aline perita, não é a Aline, é a Aline que trabalha com concurso e vê isso o tempo todo. Eu achava que iria sair ainda o edital, pelo menos este ano, com prova para 2026. Porém, acredito que pode acontecer de não dar tempo de sair, porque estou gravando esse vídeo dia 30 de julho. Acredito que, como ainda não teve movimentações que deveriam ter acontecido já, para que o edital chegasse prontinho, eu acredito que possa ficar para o comecinho de 2027, o que é excelente para você, principalmente se você ainda não começou a estudar, tá bom? Porque se esse edital tivesse iminente e você tivesse falado para mim, nunca estudei para concurso, não comecei ainda, eu ia falar que dá tempo? Dá, mas vai ser muito mais difícil. Você vai ter que correr muito mais atrás. Então, peça a Deus que realmente esse concurso demore um pouquinho mais para que você tenha realmente chances de ser aprovado, porque muita gente já começou a se preparar. Só na minha mentoria eu tenho dezenas de pessoas que estão assim estudando intensamente nas diversas áreas. Então, vai acontecer sim, a gente não consegue dizer quando. Eu acredito que finalzinho de 2026, comecinho de 2027 para termos o edital e a prova ali talvez até metade do ano que vem, tá bom? A prova objetiva, é o que eu acredito. Se a gente vê que as etapas que precisam de acontecer estão mais agarradas, eu obviamente vou voltar atrás, não é que eu vou voltar atrás, eu vou atualizar a minha previsão.
tá? Então, como eu não sei como que estão as coisas dentro do órgão, se tá agarrado, se não tá, se tá andando, se não tá, a previsão que eu acredito é essa. Pode ser que isso mude, como todo concurso é assim, e já se prepare que é assim. Tá? Então, beleza. Em qual fase nós estamos hoje? O órgão já se pronunciou, o perito geral, que é o Dalcin, ele já fez o pedido oficial para o governo, porque assim, ó, volta um pouquinho. No começo de 2026, o governo anunciou, ó, vai ter concurso da Polícia Científica. Beleza, mas isso aí era só de boca. Ok? Aí o órgão, eu acho que nesse mês de, não sei se foi em junho ou julho, fez um documento oficial pedindo ao governo, preciso de um concurso, e lá neste documento, com certeza eles colocaram quantas vagas eles precisam para cada uma dos cargos ali, e pediu para o governo. Aí qual é o próximo passo? A gente esperar que o governo autorize isso. Tá? Então, o governo autorize de papel, assim, não pode ser mais de boca, né? Precisa de falar bem assim, ó, eu autorizo o concurso, a realização do concurso para X vagas. Ele pode dar todas as vagas que o órgão pediu e pode dar menos, tá bom? Então, a gente também não sabe quantas vagas serão, já até adiantando um pouco a resposta aqui da pergunta, sim. Beleza. E Aline, então tá bom. E aí o governo autoriza, não autoriza, já autorizou? Então, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, o governo ainda não autorizou e por algum motivo. Por questões políticas, por questões orçamentárias, a gente não tem certeza, mas alguma coisa está acontecendo, porque isso pode ser rápido, pode não ser. Aline, significa que há algum problema? Não necessariamente, porque as coisas são políticas, gente. Política é assim mesmo, demora. Essa fase que não depende tanto do órgão, mas depende de política, são as fases que mais agarram mesmo, porque depende, mais uma vez, de política. Então, beleza. Então, a gente precisa de esperar que o governo autorize isso de forma formal, tá bom? Num documento, mas o que a gente sabe? Que já tem, assim, a gente consegue ter acesso que na lei orçamentária anual já está previsto este concurso, porém não é só a LOA, existe gente, ó, gestão orçamentária pública é um negócio altamente complexo, não é assim, você não pode simplesmente falar assim, resolvi fazer um concurso, ano que vem, vamos fazer? Não é assim, tem que estar previsto em algumas legislações orçamentárias próprias, que a gente não sabe como tá, entendeu? Eu não tenho acesso a isso, a gente não sabe como tá, mas provavelmente, se não tiver tudo certo, eles estão ajeitando para ficar tudo certo, fique tranquilo que o órgão precisa, gente, então é interesse da própria Polícia Científica que esse concurso saia. Eles têm mais interesse do que qualquer pessoa. Então, o que precisar de ser feito, vai ser feito, pode ter certeza, tá? Então, esse pedido ao governo foi feito, a gente precisa da autorização. Depois disso, outra pergunta também. Aline, a banca já está definida? Não, gente, porque o concurso nem foi autorizado ainda. Depois que o governo autorizar, aí sim o órgão pode, nos trâmites internos, formar uma comissão de concurso. Então, os peritos vão se juntar, vai selecionar ali dentro algumas pessoas que vão participar da banca, entendeu? Vão escolher a banca organizadora do concurso, que aí a gente pode ter qualquer banca, e aí depois que a banca foi escolhida, começa-se então a preparar o edital, e depois de preparar o edital, a gente publica o edital, e depois de publicar o edital, a gente tem na publicação do edital a divulgação da data da prova e quais são as regras deste concurso, quais são as etapas, quanto tempo que vai durar, quais são as vagas, quais são as formações. Então, é no edital que isso tudo vai estar explicitado. Então, é isso que a gente tem até agora. Tá? Então, resumindo, o próximo passo esperado é a autorização formal do governo para que a gente possa dar andamento a este concurso, tá? Aline, quais são os cargos que vão ser ofertados? Os 3 cargos, provavelmente não, com certeza vai ter vaga para os 3 cargos que existem dentro da Polícia Científica do Espírito Santo. São 3, os peritos criminais, peritos médicos legistas e os assistentes de perícia. Eu tenho um vídeo aqui completo no canal chamado Cargos e Requisitos, que lá eu falo com detalhe, não vou falar aqui, quais são as formações aceitas na lei para perito criminal. Médico legista, obviamente, já posso te adiantar que você tem que ser formado em medicina. Não precisa de ter especialização, você só precisa de ter diploma de graduação completa em medicina, obviamente, e todos esses aqui precisam de CNH categoria B. E os assistentes de perícia, que é um cargo de nível técnico, não é somente nível médio, você precisa de ter nível médio, mas um cargo técnico numa lista também que está lá, volta lá, depois que você acabar esse vídeo, volta lá, eu acho que eu vou deixar no card aqui, para você ir lá e assistir esse vídeo, para você entender exatamente quais são as formações aceitas, para ver se você realmente se enquadra.
tá bom? Uma vez que você se enquadrou, mete bronca, que é muito provável que vá haver vagas para todo mundo. Tá, e quais são as formações que vão concorrer? Porque isso também é muito, muito importante. Deixa eu explicar isso para vocês, eu gosto de deixar muito bem explicado. O fato de uma formação ser aceita naquele órgão para ser perito criminal, por exemplo, lá tem uma física, um monte de engenharia, farmácia, biologia, bioquímica, biomedicina. Isso é o que é permitido. É permitido que alguém formado em biomedicina seja perito criminal no Espírito Santo. Ok? Agora, significa que todos os concursos vai ter vaga para todo mundo? Não, porque vai depender do que o órgão está precisando. Pode ser que o órgão faça um concurso para algumas poucas formações. Eu não preciso de farmacêutico, por exemplo, nem de biomédico, eu preciso de contador e gente formada em TI. Então, ele pode fazer um edital para isso. Aline, você acredita que é o que vai acontecer? Não. Acredito que vai ter, sim, vaga para todo mundo. Obviamente, alguns com mais vagas do que outros, porque sempre tem, o órgão está sempre precisando de mais uma coisa do que outra. Porém, acredito que sim, vai ter vaga para todo mundo. Não estou te prometendo, infelizmente a gente só vai saber disso na publicação do edital, mas eu já te adianto o que eu falo muito na rede social. Quando a gente decide estudar para concurso, e é a primeira etapa que você tem que fazer, você precisa de entender que você está escolhendo algo muito difícil, que é viver no risco. Então, você se arrisca a investir seu dinheiro, seu tempo, sua energia estudando e não ser aprovado, porque isso sempre é uma possibilidade. Você precisa de arriscar também que você vai estudar para um concurso que pode ser que não abra vaga. Isso faz parte, inclusive isso já seleciona quem está preparado ou não. Agora, se você falar assim, Aline, eu não sei se vai ter vaga para direito, por exemplo. Então, eu vou esperar sair o edital. Aí eu já te adianto que não vai dar tempo. Quando sair o edital, não vai dar tempo. Aí você não vai ser aprovado de jeito nenhum, entendeu? Então, você precisa de arriscar. Se o seu nome está previsto na lei, lá, desculpa, se é a sua formação, né? Está prevista lá na lei, e você quer muito passar, Aline, sou do Espírito Santo, não quero sair daqui. É a sua chance, cara, agarra isso com unhas e dentes e parte pra cima. Não veio? Cara, nenhum estudo é jogado fora. Você vai aproveitar o que você estudou para outro concurso. Então, essa é a minha dica, aproveito, já deixo aqui isso porque é o que eu mais converso com as pessoas que chegam no meu WhatsApp. Mas será que vai ter vaga? Eu falei assim, cara, não sei, e aí? Você vai ou não vai? Vai ficar nessa ou não vai? Enquanto você tá pensando, só na minha mentoria tá cheio de gente com a sua formação já estudando, entendeu? E você tá perdendo a oportunidade. Então, beleza. Pergunta 5. Quantas vagas vão ser abertas? Já adiantei aqui e já falo. A gente não sabe, a Polícia Científica já solicitou X vagas, não sei quantas vagas são, já solicitou X vagas para o governo. E se o governo liberar tudo, vamos saber na publicação do edital. E outra coisa, dessas vagas, como que vai ser a distribuição? Vão ser X para peritos criminais, Y para médicos e Z para assistente de perícia. Aí dentro das vagas de perito criminal, existem ainda provavelmente o que vai vir em áreas. Então, a área de informática, que são pessoas formadas em TI, em formações parecidas de a ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, a área de contabilidade forense, a área de biomédicas, que pode vir biomedicina, por exemplo, e biologia junto, a área de farmácia química e engenharia química. Então, assim, a distribuição do total de vagas para perito criminal vai ser distribuída em áreas. E essa especificação de quantas vagas vão ser para cada área, isso aí só com a publicação do edital. É possível que, depois de autorizado, o próprio órgão fale, divulguem o que eles chamam de extrato, o extrato do edital. Então, eles falam, vão ser X vagas para perito, Y vagas para médicos, mas dentro daqui, para perito, a gente não sabe quantos vão vir por áreas, entendeu? Então, a gente só vai saber disso lá na publicação do edital. E já te adianto também, que é uma dúvida que eu sempre pergunto e um questionamento. Aline, mas vão ser poucas vagas. Então, eu já te adianto. Vou até trazer você aqui para mim. Eu já te adianto que sim, vão ser poucas vagas. Todos os concursos de perícia criminal são poucas vagas. Todos. Por quê? Porque não se necessita de tanto perito quanto se precisa de policial militar, policial civil, tá bom? Então, já te adianto que se isso é um limitador para você, já sai desse vídeo, vai estudar para outra coisa, porque perícia criminal não vai ser para você. Todos os concursos são para poucas vagas. Lembrando que pode ser que eles divulguem que são 10 vagas para uma área, mas eles vão chamar mais. Eles vão chamar mais como eles sempre chamam. Então, por favor, não fique também restrito a isso, senão você vai ficar para trás também, tá bom? Então, voltando aqui, já respondi essa aqui, quantas vagas vão ser, já respondi também, e qual é o salário.
O salário hoje, gente, eu não coloquei aqui exatamente, porque nem eu sei exatamente o valor exato. O salário hoje está em, e eu já vou colocar a lei aqui para você, lei 1137 de 2026, tá? Entra lá no site da Alice, que é da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, entra aqui e lê essa lei. Eu falo que sempre que você quer tentar um concurso, você precisa de ler a lei orgânica daquele órgão. Você precisa. Então, entra lá, dá uma olhadinha, lá no final tem uma tabela. Então, hoje, se eu não me engano, tá em 8 mil e pouco, o subsídio inicial, ou 9 mil e pouco, e vai aumentar um pouquinho agora em dezembro de 2026, tá bom? Então, você precisa de dar uma olhadinha lá, direitinho, você precisa, gente, vocês precisam. Eu quero estudar para concurso, mas não quero ler lei, então esquece, concurso não é para você. Você precisa de entrar lá e entender como que funciona. Lá vai estar escrito quais são as formações aceitas, quais são as regras do jogo, quais são os cargos, quais são as atribuições de cada cargo, tá? Então, é bem importante que você saiba, mas saiba que é entre 8 mil e pouco, e agora em dezembro de 2026 a gente vai ter mais um aumentinho, beleza? 7. Qual foi a banca? Ah, tá. Qual banca tem mais chance de ser escolhida? Gente, não existe isso, tá? Estamos numa etapa ainda muito, muito precoce. Então, a escolha da banca, ela sempre pode acontecer de duas formas. Ou por licitação, tá bom? Processo licitatório, onde as bancas têm lá a mesma chance de ser escolhidas, enfim, eu não entendo muito de licitação, que é uma lei super, hiper complexa. Ou pode ser por dispensa de licitação. Geralmente, os concursos no Brasil são por dispensa de licitação, porque o órgão quer escolher realmente a banca que ela entende que é melhor para organizar o concurso, né? Que isso é muito importante. A escolha da banca é super, mega, hiper importante. Então, a gente não tem ideia, mas acredito que vai ser uma banca boa. Não acredito que vai ser uma banca fundo de quintal, não vai ser. Tenho certeza que lá a galera que cuida disso, eu conheço, são os meus colegas, eles são bem criteriosos, não acredito que eles vão escolher uma boa banca pra gente. Beleza. O que estudar antes do edital? Essa resposta é altamente complexa e é por isso que eu tenho uma mentoria para poder ajudar, porque isso aqui não é fácil. Diferente de um concurso da Polícia Militar, por exemplo, da Polícia Penal, que você pega o último edital ali, porque o concurso não tem muito tempo, o último concurso não tem muito tempo, aí você pega o último edital, se baseia ali e dá 90% certo, entendeu? Você muda pouca coisa do que você estava estudando quando é publicado o edital. Polícia científica não é assim, cada estado é de um jeito, a gente não sabe muito bem o que esperar. Então, por isso que dentro da mentoria eu faço todo esse apanhado para você não se preocupar, entendeu? Com o que você vai estudar, para você só sentar e estudar, tá? Mais uma vez, se quiser, me manda uma mensagem, tenho aqui fixado nos comentários o link do WhatsApp pra gente conversar. Então, mas mesmo assim, eu tenho um vídeo aqui publicado falando o que você deve levar em consideração. Tá bom? Para você começar ali, não posso pagar mentoria, que eu sei que, obviamente, nem todo mundo pode, e eu também nem teria vaga para todos vocês. O que eu posso fazer? Eu quero muito começar. Então, tem um vídeo aqui publicado, o que estudar no pré-edital, se eu não me engano, tem só para perito e médico legista. Eu acho que eu não publiquei o de assistente de perícia ainda, tá bom? Mas você pode entrar lá e olhar para você entender. Gente, os meus vídeos aqui, eu sempre falo muito, mas eu trago informações para você entender as coisas, para você ter o senso crítico e não ser levado por informações, porque na internet tá cheio de gente falando coisa que não sabe o que tá falando, que quer te vender várias coisas, e aí, por querer te vender várias coisas, acaba falando coisas que não fazem sentido nenhum. E como eu trabalho com isso, eu sou muito preocupada com isso, assiste lá o vídeo, então eu explico lá direitinho o que você deve levar em consideração. Essa aqui é muito importante, deixa eu subir é muito importante, porque isso aqui, gente, eu vou conversar pra você, eu fico nervosa quando alguém me pergunta algo assim, ou alguém cogita isso. Porque se você pensa que você precisa de esperar um pouquinho mais para saber se esse concurso vai sair mesmo, não tô falando nem esperar o edital. Eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se realmente esse concurso dá uma andadinha para eu realmente começar. Você já tá fora do jogo e você não entende o que é. Isso já me mostra que você não entende o que é concurso público. Porque quando você senta, por exemplo, vamos dizer que você entrou na mentoria, eu te mostrei aqui, aqui o seu cronograma. Olha o tanto de coisa que você vai ter que estudar. Só de ver isso, você já vai falar para mim, meu Deus, por que eu não comecei com antecedência? Então, assim, não vou nem responder isso aqui, porque, obviamente, se você pensa assim, você já saiu do páreo, tá bom? Então, é isso. Dá tempo de passar começando agora? Isso é uma dúvida também, e essa dúvida, sim, é plausível. Eu sempre falo que dá tempo, porque tudo, obviamente, vai depender do tempo. O que faz você ser aprovado? Do direcionamento,
que você tem, do quanto que você começou com antecedência e da sua dedicação, porque nada vale se você tiver um direcionamento se você não começa com antecedência. Por exemplo, eu já tive mentorados que entraram na mentoria de outras turmas, tiveram um excelente direcionamento, porém não passaram por pouco. Por quê? Porque começaram a estudar muito em cima. E também nada vale começar com antecedência se você não tem direcionamento. E de tudo só vale se você realmente sentar, se dedicar e estudar. Então você precisa de ter essas 3 coisas. Começando agora, como a gente sabe que o edital não tá tão eminente assim, dá tempo sim. Mas vai chegar um momento que eu vou falar assim, não, eu nunca vou falar que não dá tempo, mas eu vou falar, agora está mais difícil. Você vai conseguir estudar muitas horas para compensar esse tempo que você deixou de estudar. Então, por favor, se você não começou, já era para ter começado. Ali, não comecei. Começa agora, tá bom? Começa agora e de preferência com o direcionamento, porque o direcionamento faz você comer uma quantidade de tempo absurda, tá bom? Então, direcionamento e intensidade distorcem o tempo. Outra coisa, precisa de fazer cursinho? Sim, obviamente, você precisa de fazer o cursinho. E é uma outra dúvida muito comum. Aline, na mentoria tem material? Gente, obviamente que não. Eu não tenho como te ensinar português, direito administrativo, constitucional, penal, processo. Eu não tenho como te ensinar todas as matérias que podem cair na sua prova. Isso é impossível, nenhuma mentoria faz isso. Alguns cursos preparatórios oferecem o que eles chamam de mentoria, mas não é bem uma mentoria. É um cronograma ou uma organização dos estudos. O que eu proponho e o Projeto Perito, ele é realmente um acompanhamento. Ó, enquanto eu converso com você, os meus mentorados estão aqui no grupo, estão me mandando mensagem, eu realmente acompanho os meus mentorados, tá? Então, eu realmente estou pensando em como criar estratégias para que você melhore o seu desempenho para chegar na hora da prova e marcar o X no lugar certo. Os cursos preparatórios, o objetivo deles é te ensinar as matérias. Ensinar tudo, entendeu? Então, eles te enchem de material e você que se vire para você saber como estudar aquilo tudo. Então, é totalmente diferente, mas você precisa do cursinho, obviamente, precisa que alguém te ensine as coisas, mas você precisa também de um direcionamento para saber como usar toda aquela ferramenta que o cursinho te oferece. Quem já estuda para outros concursos da área, aproveita boa parte da preparação, com certeza. Eu tenho muitos mentorados que, por exemplo, que vieram da preparação da Polícia Civil do Espírito Santo, que não foram aprovados, ou até foram aprovados, mas querem continuar estudando. Então, a gente aproveita muita coisa. Eu falo que a gente sempre aproveita tudo que a gente já estudou. Quando me perguntam, Aline, quanto tempo que você estudou para ser aprovado? Eu falo, cara, a vida inteira. Porque tudo que eu estudei, desde que eu entrei na escola, isso não é sacanagem, é verdade. É tudo que eu estudei para passar no concurso, no cursinho, na faculdade, tudo que eu estudei na faculdade, tudo que eu estudei no mestrado, tudo que eu estudei na minha vida foi importante na hora da prova, sabe? De forma direta ou indireta, foi muito importante. Então, tudo que você estuda, já estudou para... Ah, Aline, mas já estudei para concurso de prefeitura. A gente vai aproveitar. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu faço quando você entra na mentoria. Eu entendo o seu background, o que você já estudou, como que você já estudava, e a gente só adapta e continua a partir dali e aperfeiçoa, obviamente, tá? Então, com certeza. Como que vai funcionar a prova objetiva? Eu acredito que vai seguir bem o padrão do último concurso, mais ou menos ali de 80 a 100 questões, com metade da prova ali, pelo menos, com específicas da sua formação ali, das formações da sua área. Acredito que vai ser assim. E das básicas, a gente não sabe exatamente o que vai vir, mas português é certeza que vai vir. Então, inclusive, isso a gente utiliza também como estratégia de estudo. Além da prova objetiva, quais são as outras etapas? Então, uma dúvida muito comum se vai ser TAF. Eu não coloquei aqui, né? Mas vai ter TAF, deixa eu colocar aqui. Vai ter TAF, vai ter exames médicos, vai ter psicotécnico, sim, psicotécnico, vai ter investigação social, aquelas etapas básicas de concursos policiais, com certeza vai ter, tá bom? TAF vai ter, sim, quase certeza que vai ter, tá previsto na lei, já existiu uma discussão interna, e na verdade está havendo uma discussão no judiciário como um todo, não sei se é a nível de STF, se para a perícia criminal é necessário realmente ter TAF, se é constitucional ou não, mas enfim, essa discussão tá uma discussão ainda muito inicial, então acredito sim que vai ter TAF, os exames médicos, psicotécnico, eu tô esquecendo mais alguma coisa, gente, mas aquelas etapas básicas que tem em concursos policiais, vão ter todas, tá? E só pra gente finalizar, qual é o maior erro de quem quer estudar para esse concurso? Sem dúvida nenhuma, é ficar de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem ou esperando que as coisas aconteçam para você começar a estudar. E até mesmo você que já começou a estudar, você precisa ter certeza que você tá no caminho certo, porque
Como eu disse, não adianta só você encher a sua rotina de horas de estudo se você não sabe que você está estudando certo e você está no caminho certo. Porque você pode passar 5 horas do seu dia assistindo videoaula e você não vai ser aprovado longe disso. Por quê? Porque a preparação para o concurso é um pouco mais complexo do que você simplesmente assistir videoaula. Porque se você não tem experiência com concurso, você tem que entender que estudar para concurso é diferente do que estudar para escola, estudar para faculdade, que a gente estudava um pouquinho, fazia uma prova amanhã e aí depois não lembrava mais de nada. Concurso a gente começa a estudar hoje uma quantidade absurda de matérias para você fazer uma prova que você não sabe quando que vai ser. Então você precisa de ter um sistema de equilibrado de estudo teórico, de exercícios, de revisões, de leitura de lei seca, de simulados. Então é uma proporção que você precisa de saber que você está fazendo, porque passar ou não num concurso, principalmente quando tem menos vagas, o que vai definir é 1 ponto, 2 pontos ou até menos do que isso. Então você tenha certeza absoluta que um ajuste fino é o que vai fazer você ser aprovado ou não. Não é a quantidade de horas que você vai estudar, longe disso, mas é a forma que você realmente estudou e se preparou durante toda a sua jornada. Então, espero que tenha tirado assim praticamente todas as dúvidas. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, por favor, que eu vou tentar responder. Mas aqui, gente, para mim, eu te confesso, é mais difícil porque eu preciso de mais tempo para poder responder. Vai lá no meu Instagram, manda mensagem lá. Sempre que eu abrir uma caixinha, me pergunta lá, que é uma forma de eu te responder mais rápido, tá? E se você tiver interesse em saber, mais uma vez, como que funciona o Projeto Perito, e se ainda tem vaga para você fazer parte do nosso time, me manda uma mensagem que eu vou ter o prazer da gente conversar, tá bom? É isso, se prepare, boa preparação e fique com Deus.